Bom, já que eu trabalhei bastante nas ilustrações digitais, eu resolvi parar um pouquinho para fazer um esboço, que é o que eu geralmente faço quando eu estou meio sem uma ideia clara do formato do desenho que eu vou querer. E nesse esboço eu quero achar uma pose para Alice tocando guitarra. É uma cena perto do final e nessa cena eu preciso dela numa condição de show, tocando a guitarra dela. Então eu estou aqui fazendo um rascunho, né? Só para poder eu entender melhor as formas da personagem, como eu vou querer essa ilustração. A ideia aqui não é ter clareza nas formas nem nada, é captar o movimento do personagem. Porque de qualquer forma eu não vou escanear essa imagem, eu vou simplesmente tomar como base para fazer tudo outra vez digitalmente. Comecei fazendo a primeira pose, só que eu achei que ela ficou muito comum, ficou pouco arrojada. E nesse ponto da história, a personagem realmente precisa demonstrar uma habilidade fora do normal, precisa ter um impacto. Então eu estou fazendo uma outra proposta, dessa vez mostrando uma pose mais arrojada, por assim dizer. Vou tentar fazer ela com as mãos cruzadas. Eu acho que vai ser mais interessante. Bom, tá aqui o desenho terminado, é só um esboço mesmo, só um rabisco para poder eu fazer esse estudo. E eu gostei da pose, eu acho que ficou bem interessante. Ainda não sei se é a solução definitiva para essa imagem, essa ilustração. Logicamente que a expressão dela e os detalhes estão em estágio bem primário, porque isso foi feito em pouquíssimos minutos, mas já é um ponto de partida. Bom, agora é final da manhã de sábado, eu tive reposição de aula hoje na escola. E eu tenho umas horinhas antes do almoço e eu vou aproveitar que eu não tinha nada planejado para fazer, nem para o Planos em Prática, nem de vídeo de quarta-feira, nem nada, para poder fazer uma coisa que eu estava querendo há muito tempo. Eu vou dar uma olhadinha nas histórias que eu já escrevi até agora para o Planos em Prática, que estão publicadas lá no Wattpad, e vou tentar anotar as características de cada cidade e de cada lugar que eu já trabalhei nas histórias ou que eu já mencionei nas histórias, para montar um esboço de um mapa, alguma coisa que possa me facilitar agora fazer essa junção delas sem cair muito em contradição. Então eu quero ter à mão essas informações, que lugares que são mais frios, que lugares que ficam perto do litoral, que lugares que são montanhosos, ou que já têm contato uns com os outros, ou que lugar que não sabe da existência do outro, e assim por diante, para poder facilitar agora fazer essas histórias dentro de um contexto único. É claro que esse mapa vai ser sempre um trabalho em progresso e mais para frente eu vou fazer uma arte bonitinha disso e essa arte vai evoluindo e o mapa vai ampliando conforme eu for inventando lugares novos. E eu já começo com notícia boa, que o livrinho do Planos em Prática, onde eu publico as histórias depois de prontas, está em primeiro lugar na categoria Criatividade. Eu só fui ver isso agora, muito legal. Então eu tenho aqui as 10 histórias publicadas até agora. Que eu me lembre, A Fugitivos, Lugares e A Sombra na Janela são histórias que se passam no mundo real, né? Ou não totalmente real, porque acontecem eventos sobrenaturais, fantásticos, mas que se passam numa realidade parecida com a nossa. Então elas não vão se encaixar, não vão ter nenhuma informação, por assim dizer, para eu colocar nesse mapa que eu estou querendo fazer. E as demais, eu vou tentar dar um jeito de localizá-las no mesmo universo.
após um tempinho passando por todas as histórias, eu cheguei a quase 3 folhas, 2 folhas e meia de informações. É só o essencial mesmo sobre cada história, nomes, lugares, características, né? E isso aqui depois eu vou usar para poder fazer o esboço de um mapa. E a primeira versão do mapa digital direitinho eu vou deixar para fazer durante o Galeria de Planos, que é aquela série de desenhos que eu vou levar a cabo em breve. E ali eu vou trabalhar visualmente tudo aquilo que eu já desenvolvi nos textos. E no último tempinho que eu tenho agora, eu estou aproveitando para estudar um dos episódios da série Love, Death and Robots, que é uma série nova da Netflix. Eu e a Flávia, a gente assistiu todos os episódios rapidão. E é uma série muito interessante que vale a pena rever. A primeira vez eu vi como público, né, para me divertir, e agora eu estou revendo para poder estudar como é que eles fizeram aquilo. Para quem não viu ainda, para quem não conhece a série, vale muito a pena. É uma antologia, então são contos, por assim dizer, são pequenas histórias, curta-metragens, né, de animação, e cada um traz uma temática envolvendo tecnologia, fantasia. Lembra muitas histórias da Heavy Metal, que era uma revista antiga, eu nem sei se ainda está em circulação, eu não acompanho há muito tempo, mas é uma coisa que eu acompanhei durante a adolescência, e aquela liberdade que eles tinham, falta de censura, de botar a violência ou botar o sexo e trabalhar temas polêmicos, isso tudo está na série Love, Death and Robots. E eles trabalham muito bem a introdução do conflito, como eles entram na história e saem da história. Às vezes em poucos minutos você ali tem uma compreensão excelente do background ali, daquele ambiente que eles estão trabalhando. Tem os plot twists, tem profundidade nos personagens, tem subtextos muito interessantes. E eu costumo fazer isso sempre. Se eu vejo um filme, eu leio um livro, uma série que eu acho acima da média, que eu vejo ali que tem uma qualidade superior, eu vejo a primeira vez como público e depois eu vou lá estudar como é que os caras fizeram, tentar entender como é que eles chegaram naquele resultado. Tem muita coisa boa ali que alguém que trabalha com histórias pode aprender e realizar, né, nos seus trabalhos. E de repente eu posso fazer um vídeo ou até uma série de vídeos mesmo falando dessas histórias e o que eu descobri ali nas minhas análises. Vamos ver. Mais uma ideia para minha listinha de vídeos futuros que só aumenta. Bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Hoje é o segundo episódio da História Nova, e essa história a gente vai trabalhar em cima da estética do barroco pós-apocalíptico, que a gente analisou no episódio passado, inspirados na obra do pintor François de Nomé. E nesse episódio passado, que a gente usou para trabalhar as referências e estabelecer mais ou menos qual vai ser a direção da história, teve um comentário interessante do Diogo, que está sempre por aqui, e ele deu uma sugestão ótima, que é basear o conflito dos personagens principais, que vai ser uma embaixadora e um escravo, numa jogada de interesse mútuo. Então ele citou até o filme O Bom, o Mal e o Feio. Mais um episódio do Planos em Prática gravado, os arquivos estão ali convertendo. Durante a realização desse episódio eu tive uma ideia, primeiro em nome da praticidade, mas depois eu vi que eu mataria 2 coelhos com uma cajadada só, por assim dizer, que eu tinha uma história antiga em que tudo naquele mundo acabava numa grande tragédia. Era uma história de fantasia medieval, bem clássica mesmo, assim, estilo RPG, e eu acabei aproveitando alguns nomes e lugares e personagens dessa história para poder preencher algumas lacunas da atual, já que essa história começa depois de uma grande tragédia. Então eu percebi que se em algum momento mais pra frente eu voltar a esse rascunho dessa história que eu tinha, antiga, e retrabalhá-la, ela pode virar um prólogo para essa história atual. E talvez as ideias que eu estou tendo agora sirvam para preencher as lacunas que eu não estava conseguindo preencher na história anterior. Vamos ver como é que fica. Hoje também foi o dia de conhecer um dos protagonistas da história, então sempre quando eu vou começar uma história nova de improviso, sem um planejamento prévio muito grande, eu deixo a história fluir um pouquinho por 1, 2, 3 parágrafos para poder sentir qual é o tom da história, como é que seria o ambiente dessa história e principalmente o que esse personagem está pensando, o que o protagonista está pensando. Muitas vezes eu vou escrevendo e vou descobrindo ali. E hoje surgiram algumas ideias nesse sentido. Na semana que vem eu vou trabalhar o segundo protagonista da história, que vai ser a embaixadora, né? Hoje eu trabalhei o escravo e semana que vem eu vou trabalhar a embaixadora. E no quarto episódio eu vou fazer uso das informações que eu já tiver colocado no texto até então para poder elaborar o conflito da história. Então essa é a estratégia que eu estou pensando em usar para poder finalizar o Planos em Prática número 10. Esse Estúdio Vlog fica por aqui, eu agora tenho um montão de edição para fazer. E se você não conhece o canal, toda quarta-feira a gente tem vídeos com dicas de escrita e desenho, comentários sobre cultura, arte, literatura e música. E aos sábados a gente tem a nossa série de exercícios de escrita criativa, o Planos em Prática. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.